Irmão Paulo, deixa eu fazer uma coisa que por misericórdia o Arthur me chamou para fazer, irmãos, que é pregar, que é transmitir sua palavra. Nós vamos falar uma mensagem que pode tocar muito a sua vida, pode te abençoar bastante e pode te ajudar. Yahushua, ele desceu da onde? Em Mateus 8, a partir do verso 1, ele desceu do monte. E vocês podem observar que no verso 2, eis que veio quem? Adorava ele, certo? Dizendo o quê? Pode tornar-me limpo. E Yahushua, pois estendeu a mão, tocou, dizendo o quê? Quero. Diga assim, Yahushua quer. Yahushua quer. Yahushua deseja. Yahushua torce por mim. E então ele ficou, no mesmo instante, ficou o quê? Purificado da sua lepra. Então disse Yahushua: olha, não contes isso a ninguém, mas vai e mostra ao sumo sacerdote e apresenta a oferta que Moisés, o quê? Determinou, para que sirva testemunho. Primeiro eu vou falar a parte técnica dessa mensagem de Mateus 8, e depois nós vamos para a parte evangelística da mensagem. Meus queridos irmãos, ali fala que Yahushua se deparou com um leproso. O leproso naquela época, a lepra, quando era constatada na vida de uma pessoa, o Estado chamava ela e a proibia de se aproximar das demais pessoas uma certa distância. E caso ela quisesse se aproximar de um local público, ele tinha que, dado pelo Estado um sininho, e ele tinha que ir balançando aquele sininho. Quem ouvia sabia que se tratava de um leproso e ia se afastando. E esse leproso então não podia se aproximar da zona urbana sem tocar aquele sininho, porque se tratava de uma doença contagiosa. E o interessante aqui é que depois que Yahushua tocou nele e curou ele, essa é a parte técnica da mensagem, ele pediu que fosse mostrado ao quem? Ao sacerdote. E por que Yahushua pediu para que não contasse a ninguém depois da cura? Yahushua pediu para que ele não comentasse com ninguém, porque se ele comentasse, ele seria apedrejado. Porque na empolgação assim, ele olhou, aí ele ficou curado. Mas se ele fosse comentar com alguém, a pessoa ia falar assim: cadê o documento assinado pelo sumo sacerdote? O único que poderia retornar ele, reintegrar ele à sociedade, era o Estado, através do sacerdote. O sacerdote, a assinatura do sacerdote valia para o Estado. Então Yahushua disse: vai primeiro falar com o sacerdote, tá certo? Oferece os sacrifícios que você tem. Eram mais ou menos 3 meses oferecendo sacrifícios de purificação. E o sumo sacerdote ia constar realmente que ele estava o quê? Curado, dava uma carta para ele, aí sim ele saía em público, e quando alguém viesse indagar, ele mostrava a carta que estava purificado. E Yahushua, exímio conhecedor da lei, disse: olha, você está curado, não comente com ninguém, que você sabe o procedimento, mas vai e mostre ao sumo sacerdote que eu te curei, para que ele faça o processo, o ritual, o processo de purificação, para que sirva de testemunho perante a sociedade. Agora vamos para a parte, meus irmãos, que é a parte evangelística. Esse homem que estava afastado da sociedade pela lepra, e às vezes nós ficamos afastados da sociedade, não no sentido às vezes só físico, mas às vezes no sentido econômico, no sentido sentimental, no sentido profissional e até mesmo às vezes no sentido físico. No caso desse homem, a questão era física, mas ele, ao conhecer, ao ouvir falar a respeito de Yahushua, ele entendeu que Yahushua era superior à sua dificuldade. Ele entendeu que Yahushua era todo suficiente para curar ele e devolver ele, reintegrar ele à sociedade. Então esse leproso disse assim: a sociedade não pode fazer nada por mim, a medicina não pode fazer nada, eu estou condenado à morte por uma doença que não tem cura.
Mas este homem tem realizado sinais, prodígios e maravilha, e Yeshua tem curado muitas pessoas, revertido circunstâncias e situações, e ele pode me curar se ele quiser. Então ele tomou essa decisão de se aproximar de Yeshua e falar assim, grifa lá, irmão Paulo, ele disse assim, ó, se tu quiser, tu pode resolver a minha situação. Se tu quiser, tu pode me libertar dessa lepra. Ter conhecimento a respeito de Yeshua e que ele é poderoso para nos ajudar e para nos abençoar e para mudar a nossa situação é o primeiro passo. Este homem era leproso, mas ele tinha conhecimento de que Yeshua era todo poderoso. Ele disse assim, se quiseres, ele disse, Yeshua, se quiseres, pode me tornar limpo. É uma questão só se o Senhor quer ou não, porque poder o Senhor tem de sobra, virtude o Senhor tem de sobra, superioridade o Senhor tem de sobra. O Senhor pode destruir essa lepra, o Senhor pode resolver a minha situação. Eu quero perguntar aqui agora, essa noite, você entende também que Yeshua, se Ele quiser, Ele pode te abençoar de maneira tremenda, revertendo circunstâncias e tornando situações favoráveis a cada um de nós? Se você crê, dê uma salva de palmas bem forte, porque o leproso, ele acreditou e confessou, se tu quiseres, Yeshua pode resolver a minha situação. E sabe o que foi que Yeshua fez? Yeshua disse, eu quero. É uma outra parte interessante desse acontecimento envolvendo Yeshua, o leproso. Quando o leproso disse, se tu quiseres, pode resolver a minha situação. Eu estou falando aqui para você, para as pessoas que vão assistir esta mensagem. Se Yeshua quiser, ele pode resolver situação financeira, situação sentimental, circunstâncias profissionais, ele pode resolver situações físicas, mas você tem que ter esse conhecimento. E Yeshua fica feliz, ele fica radiante quando o ser humano se aproxima dele, fazendo que nem o leproso. O leproso aproximou adorando, o leproso aproximou-se dele confessando que ele é sublime, que ele é magnífico, que ele é excelso, enaltecendo, engrandecendo o nome dele, adorando ele e confessando, ó, se tu quiseres, tu pode resolver minha situação. O dinheiro, o poder, os amigos, a medicina egípcia e grega junto com a romana não conseguiram, mas se tu quiseres, tu pode abençoar a minha vida, porque tu andou sobre as águas, ressuscitou mortos, já purificou leprosos lá atrás, o Senhor ressuscitou o filho da viúva de Naim, multiplicou pão e peixe, libertou os oprimidos do diabo, tu fez obras extraordinárias na vida de muitas pessoas, e eu sei disso, por isso eu entendo que se tu quiseres, tu pode então tornar-me limpo. Prontamente Yeshua disse assim, eu quero. Talvez essa noite você está falando assim, Yeshua, eu quero um 2019 abençoado. Yeshua, se tu quiser, tu pode abençoar a minha vida financeira, física, sentimental, profissional. Eu quero um 2019 muito abençoado. E se tu quiseres, Yeshua Todo-Poderoso, tu podes fazer isso na minha vida. Você está falando isso, e sabe o que está acontecendo? Ele está se manifestando e dizendo assim, eu quero. Se você entende que Yeshua quer fazer isso na sua vida, dê mais uma salva de palmas, por favor. Se você entende que ele pode e quer, aplauda esse ser tão extraordinário, ímpar, singular na sua posição em poder. E aqui está o acontecimento, ele tocou o leproso, e o leproso instantaneamente ficou curado. Ele pediu que cumprisse o ritual da lei de purificação. O interessante dessa mensagem é que Yeshua, ele disse, eu quero. Yeshua, ele não tem prazer no sofrimento, na desgraça de ninguém. Yeshua, ele não se alegra ao ver uma criança sofrendo, uma mulher, um senhor, uma senhora, uma família, uma sociedade, um país, uma nação, um continente. Yeshua, pelo contrário,
todo o desempenho ministerial dele foi dizendo assim: quero te ajudar, foi estendendo uma mão, foi socorrendo alguém. O profeta Isaías já profetizou quando disse assim, que o ouvido de Yaú, ele não está tampado para que não possa ouvir, e nem a sua mão encolhida para que não possa ajudar, para que não possa salvar. E Yoshua, ele se manifestou como a esperança daqueles que estavam abandonados pela família, abandonado pelo Estado, abandonado praticamente por todos. Ele se manifestou e disse assim: olha, quem tem sede vem a mim e beba, quem tem fome vem a mim e coma. Para o perdido ele disse: eu sou o caminho. Para o oprimido ele disse: eu sou o libertador. Então Yoshua é extraordinário. Esse leproso tinha esse conhecimento, e ele disse assim: se eu não tomar essa atitude de crença, de fé, exteriorizar a minha fé, porque não adianta ter uma fé escondida e ficar lá tocando o sininho de longe. Ele saiu da zona rural, ele jogou o sininho fora, ele correu um risco de vida, se lançou diante de Yoshua adorando e disse assim: eu sei que se tu quiseres tu pode. Yoshua olhou para ele e disse: se eu não curar ele, vai ser apedrejado, vai ser morto, pois ele está infringindo a lei que o Estado pôs, que as sinagogas colocaram. Ele não tocou o sino, se aproximou de mim, e Yoshua disse assim: aquele que vem a mim, de modo algum eu lançarei fora. Vamos aplaudir Yoshua mais uma vez, porque merece, meus irmãos. Isso ele deu prova quando o leproso se lançou aos seus pés. Ele disse: leproso, aquele que vem a mim, de modo algum eu lançarei fora. Colocou as suas mãos santas, a lepra foi embora, ele ficou restaurado, foi reentregue à sociedade e passou a ter uma vida feliz depois que ele teve esse encontro com Yoshua. Se tu quiseres, tu pode. E Yoshua prontamente disse assim: eu quero mudar a sua história, eu quero curar você, eu quero libertar você, eu quero mostrar que te amo e quero dar prova, interferindo na tua vida, mudando o teu destino, seja o que for que estiver acontecendo na sua vida. Então eu quero interferir, tornar favorável para você, mostrar que você não é um órfão, mostrar que tem quem cuida de você. Lançai sobre Yoshua toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Não é isso que está escrito? E foi isso que aconteceu ali. O salmista escreveu assim: clame ao Senhor e ele ouvirá a sua oração. O salmista disse assim: eu clamei a ele num dia de angústia, ele ouviu o meu clamor e me socorreu. Esse leproso experimentou, ele vivenciou o que é se aproximar de Yoshua com fé, acreditando, colocando a fé em ação, materializando a fé e recebendo o benefício da parte de Yoshua. 2019 vem aí, e talvez você não tenha a menor chance. Talvez você fale assim: nossa, será que o meu 2019 vai ser ruim? 2018 não foi bom. O que eu posso fazer? Será que eu posso sonhar? Será que eu posso anelar, desejar? Eu posso ter alguma esperança para melhoras nesse ano que se avizinha? Então a mensagem dessa noite é o seguinte: o leproso não tinha nenhuma esperança, a sua única esperança foi Yoshua, e ele então confessou: Yoshua, se tu quiseres, tu pode mudar a minha história. E você que está aqui me ouvindo essa noite, você serve a Yoshua e você é sabido, você é conhecedor, sabedores que somos de que Yoshua tem poder suficiente para intervir na história da minha e da sua vida. Aquilo que está acontecendo e que nós humanamente não temos como resolver, entregamos então nas mãos do Salvador Yoshua, que ele vai resolver e abençoar o nosso 2019. Está escrito assim: entrega o teu caminho a Yoshua, confia nele e ele tudo fará. Descansa em Yoshua e ele concederá o que deseja o teu coração. É isso que está escrito, é isso que nós vamos fazer, tomando como base e ponto de partida essa mensagem do leproso, que disse assim: Senhor Yoshua, se quiseres pode. Eu também tenho esse entendimento, e creio que vocês todos aqui têm esse entendimento, que se Yoshua quiser, não tem demônio, não tem governo, não tem concorrência, não tem oposição, não tem manifestação genética, não tem maldição hereditária, não tem doença incurável, não tem acontecido, não tem aquilo que vai acontecer que é capaz de fazer frente
frente a Ele. Operando eu, quem é que pode impedir? Entrega a tua vida a Yeshua, confia nele e Ele tudo vai fazer. Não tenha medo, pode colocar o teu pé sim, adentrar a 2019, porque a unção, o poder, os santos anjos, o Espírito Santo e esse ser poderoso chamado Yeshua estará com cada um de nós. Basta tão somente nós colocarmos a nossa fé em ação. Eu quero que você se coloque de pé, quero fazer essa oração para a sua vida, nessa mensagem relacionada ao Projetando 2019. Levanta a tua mão assim, levanta a tua mão e ore assim comigo. Olha, Senhor Yeshua, eu sei que se tu quiseres, tu pode mudar a história da minha vida, tu pode trazer o milagre, a prosperidade, a cura, o livramento, abençoar a minha vida sentimental, a minha vida empresarial, a minha vida familiar. Se tu quiseres, tu pode mudar a circunstância da minha vida, porque eu tenho conhecimento que quando tu quer manifestar, ninguém pode impedir. Então vem operar na minha vida. Tu é a minha única esperança e eu quero ter uma vida literalmente abençoada no ano de 2019. Você pode dizer assim comigo: Yeshua, eu sei que se tu quiseres, tu pode mudar a história da minha vida. Se você crê mesmo, aplauda bem forte. Esse é o Yeshua Todo-Poderoso. E as bênçãos de Yeshua estejam sobre cada um de nós nesse Projetando 2019.